Autotech Brasil, seu canal automotivo. Olá! Nesse Deep Dive, vamos direto ao coração do carro elétrico, o motor. Temos bastante material aqui para entender como ele funciona, né? As peças, o processo todo. A ideia é sacar como a eletricidade vira movimento de um jeito tão eficiente. Pelo que vi, tudo começa com o eletromagnetismo, certo? Aquela física básica de corrente elétrica e campo magnético interagindo, para gerar força. Exato. Pensa assim, é quase uma dança magnética, sabe? Muito bem controlada. Tem a parte fixa, que a gente chama de estator. Ele cria um campo magnético que fica girando quando a eletricidade passa por ele, claro. E tem a parte que gira, o rotor. Ele é meio que arrastado por esse campo magnético. E é isso que gera o torque, a força que, no fim das contas, move o carro. A eficiência dessa interação é o pulo do gato. Entendi a dança básica. Mas assim, além do estator e do rotor, o que mais tem ali dentro que é, essencial para isso funcionar direitinho? Ah, claro! Dentro do estator tem os enrolamentos de cobre. É por onde a corrente passa, né? Certo. Para permitir que o rotor gire livre, sem atrito, tem os mancais. São tipo rolamentos, mas de alta precisão. Ok. E um ponto, assim, fundamental mesmo, que define muita coisa, é se tem ou não ímãs permanentes no rotor. Isso muda bastante o jogo, tanto em desempenho quanto em custo. Opa, aí ficou interessante. Ímãs, como assim? Quais são as diferenças principais que a gente vê por aí? Basicamente, a gente tem dois tipos principais nos carros elétricos de hoje. Primeiro, o motor de indução, às vezes chamado de assíncrono. Ele não usa ímãs permanentes lá no rotor. O magnetismo necessário é induzido pela corrente que circula no estator. Induzido. Ah, Um design mais antigo, vamos dizer. Bem robusto, sabe? E geralmente mais barato de fabricar. Alguns Tesla usam ou já usaram essa tecnologia, por exemplo. certo. Mas tem desvantagem. Tem. Geralmente, ele é um pouquinho menos eficiente em termos de energia. E talvez não tenha aquela resposta super forte logo de cara, em rotações bem baixas. O arranque pode ser mais suave. Aí o outro tipo, que está super comum hoje em dia, é o motor síncrono de ímã permanente, o PMSM. PMSM, já ouvi essa sigla. Pois é, como o nome já entrega, ele tem ímãs bem potentes fixados no rotor, muitas vezes feitos com materiais chamados terras raras, tipo neodímio. Ah, as famosas terras raras. Caras, né? Exatamente. São elementos quimicamente ótimos para magnetismo, mas complexos e caros de extrair e processar. Essa é a desvantagem. Mas a vantagem é grande, maior eficiência energética. Isso pode até permitir usar uma bateria um tiquinho menor para o mesmo alcance, entende? Uhum. E eles são mais leves, geralmente, e entregam aquele torque instantâneo, forte, desde 0 RPM. Bem característico de muito elétrico moderno, tipo os da BYD, por exemplo. Entendi. Então é um equilíbrio, né? Custo e materiais versus eficiência e aquela patada inicial. Perfeito. É um balanço técnico e econômico super importante na hora de projetar o carro. Legal. Mas pensando na energia, ela sai da bateria em corrente contínua, a CC. E você disse que esses motores geralmente usam corrente alternada, CA. Como acontece essa mágica da conversão? E como o sistema controla a força do motor com tanta precisão para dar aquela resposta rápida? Ah, aí entra a parte da inteligência eletrônica. A eletrônica de potência e o controle digital. Primeiro, tem um componente-chave chamado inversor. É ele que faz o trabalho pesado de transformar a CC da bateria na CA que o motor precisa para funcionar. O inversor. Ok. Depois, tem o cérebro da operação, a unidade de controle do motor, a MCU. É ela que gerencia tudo. A MCU fica lendo um monte de informações de sensores o tempo todo. Posição do rotor, velocidade que está girando, quanta corrente está entrando, temperatura, tudo isso. Uhum. E com base nisso, ela usa uns algoritmos bem sofisticados. Tem umas técnicas com nomes tipo PWM, FOC. PWM, FOC, meio técnico, né? É um pouco, mas pensa assim, são formas muito, muito rápidas e precisas de modular a energia que vai para o motor. Tipo um dimmer de luz,
só que super avançado. Ele ajusta a frequência e a intensidade da corrente milhares de vezes por segundo. Milhares? Caramba! Então, é essa MCU que lê o quanto a gente pisa no acelerador e entrega aquela resposta na hora. Aquela sensação quase telepática. Exatamente. Faz todo sentido você sentir isso. É essa capacidade de controle super fina do torque e da velocidade que permite essa resposta instantânea. Algo que, vamos combinar, é bem mais complicado de ter no motor a combustão sem uma transmissão complexa, né? Com certeza. E essa precisão toda, imagino que também ajude na frenagem regenerativa, né? Aquela que recarrega a bateria. Exatamente, você pegou o ponto. A precisão é tanta que o sistema consegue inverter o papel do motor. É uma sacada bem inteligente da engenharia. Inverter o papel. Como assim? Quando você tira o pé do acelerador ou pisa no freio levemente, a MCU comanda o inversor para fazer o motor funcionar ao contrário. Em vez de ele consumir energia para criar movimento, ele passa a usar o movimento do carro, a energia cinética que o carro já tem, para gerar eletricidade. Ah, vira um gerador. Isso, ele vira um gerador. A resistência que você sente nesse processo ajuda a frear o carro e a eletricidade gerada volta para a bateria. Genial! Por isso que a gente sente o carro dar aquela segurada quando alivia o pé em alguns elétricos. Exato. Além de aumentar a autonomia, isso poupa bastante os freios tradicionais, o desgaste deles. Fascinante realmente. Então, tentando resumir aqui o nosso papo, os pontos principais desse deep dive. O motor elétrico é basicamente física pura, eletromagnetismo em ação, uma dança magnética entre estator e rotor. Certo. A escolha do tipo de motor, se é de indução ou o tal do PMSM, envolve um balanço entre custo, se é robusto, e a eficiência. E os ímãs de terras raras são um fator chave aí nos PMSM. Isso mesmo. A resposta rápida, o controle fino, isso tudo vem da eletrônica avançada, principalmente o inversor e a MCU com esses algoritmos super rápidos. Uhum. E por fim, a frenagem regenerativa é essa ideia de usar o motor como gerador, para não desperdiçar energia na frenagem. É um sistema bem integrado, né? Resumo perfeito. É a física fundamental, ciência de materiais, controle digital, tudo trabalhando junto para dar eficiência e aquele desempenho que a gente vê. Legal. E fica aqui uma reflexão final, então. Pensando que a tecnologia não para, né? Novos materiais, eletrônica cada vez melhor. Como será que essa balança entre custo, eficiência, potência e até essa dependência de materiais raros vai mudar nos próximos anos, hein? O que será que vai pesar mais para o futuro dos elétricos? Fica aí a pergunta, para a gente pensar.